Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui mais uma vez, obrigado para você que é inscrito, obrigada para você que está aqui interagindo no canal. E saiba que se você é novo, esse aqui é um canal de alerta para a gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém não. Cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança. O caso de hoje é o caso da Elodie Morel, uma mulher de 28 anos, esposa, mãe de uma criança de 4 anos e que infelizmente teve aí um destino trágico. Antes de eu começar falando um pouco mais da vida da Elodie, eu vou começar a contar uma coisa que acontece em todos os países do mundo e na França não é diferente. Existem algumas pessoas que as autoridades, elas protegem, mesmo se essas pessoas, elas fazem coisas erradas, coisas à margem da lei. E por que as autoridades, às vezes, eles ficam um pouco cegos com relação a essas pessoas que fazem coisas erradas? É porque essas pessoas, elas ajudam as autoridades, porque elas têm muito, assim, contato com pessoas do crime. Então, às vezes, elas vão denunciar um traficante, elas vão dar o nome de uma pessoa que está ali dando problema para a polícia. Então, às vezes, a polícia, ela protege uma pessoa que está ali à margem da lei, porque ela sabe que essa pessoa vai ajudar numa investigação da polícia mais tarde, certo? Essa informação é bem legal a gente estar guardando, porque isso vai voltar aqui lá para o final do caso. A Elodie, ela estava precisando de dinheiro. E em abril de 2005, ela estava procurando anúncios na internet para fazer a sessão de foto, trabalhar com publicidade, ela era muito bonita. Então, ela viu um anúncio que eles estavam querendo moças bonitas para fazer algumas fotos um pouco sensual, nada vulgar, fotos sensuais, fotos bonitas. Então, ela entrou em contato com essa moça, era uma tal de Nicole, então ela trocou vários e-mails e ela foi selecionada sim para estar fazendo essas fotos sensuais numa cidadezinha aqui chamada Aigues-Mortes, fica no sul da França. Ela encontrou a Nicole no dia 2 de maio de 2005. Ela estava super feliz, super contente, porque, poxa, ela ia ter um dinheiro. No anúncio na internet estava escrito que cada dia que fosse trabalhado, essa moça que ia tirar foto, ela ia ganhar 1.000 euros por dia. 1.000 euros, gente, corresponde ao quê? 6.500 reais, 7.000 reais por dia. Uma grana muito boa, e era do que a Elodie ela estava precisando. Então ela foi tirar essas fotos, marcou um encontro com a Nicole, era uma mulher, então ela não viu problema nenhum. Foi um encontro num lugar público, porque sabe como é que é a internet, a gente tem que ser esperto, a Elodie ela era esperta. Então ela marcou num lugar público esse encontro com a Nicole. Quando ela chegou nesse bar, foi num bar, ela viu que não era a Nicole que estava ali não. Era um tal de Guillaume, e ele se apresentou dizendo que ele era o assistente da Nicole, que a Nicole teve imprevisto, ela não pôde estar ali, mas disse que a sessão de foto ia ser com ele, que ele ia levar ela para o local e que tudo ficaria bem. Então a Elodie confiou nesse Guillaume e o que aconteceu? Tomaram ali um café, um suco no bar e foram para a sessão de foto. Falar um pouquinho da Elodie para a gente entrar aqui na nossa vítima. Ela era, assim, muito bonita, muito alegre, ela gostava de conversar, de conhecer novas pessoas e ela tinha, assim, uma confiança muito grande nos outros. Ela confiava demais na pessoa e ela via bondade em tudo. Essa era a inocência dela, era o problema da Elodie. Mesmo ela tendo essa confiança nas pessoas e vendo bondade em tudo, ela sempre falava pro marido dela aonde ela estava, com quem ela estava, ou por mensagem ou ela ligava. E nesse dia não foi diferente. Ali no bar, ela chegou umas 18 horas, conversou com o Guillaume, o tempo foi passando, quando deu umas 10 horas da noite, ela ligou pro marido dela, dizendo que estava tudo bem, que realmente ia acontecer essa sessão de fotos durante a noite e que ela estava indo para um outro local com um tal de Guillaume que ia fazer as fotos com ela. O marido ficou mais tranquilo, sabendo que a esposa estava ali, estava bem, que realmente não era nada de errado da internet, então ele foi dormir com o filhinho dele, esperando que ela voltasse para casa na manhã seguinte. O Guillaume, ele ficou conversando com a Elodie, falou que ia tirar foto, só que nunca tirava. Então o tempo foi passando, 1 da manhã, 2 da manhã, e eles conversando, andando de carro e conversando, até que 1 hora, 4 horas da manhã, o Guillaume, ele parou o carro e ele começou a ser um pouco agressivo. Falou para ela, me dá seu cartão de crédito, me dá a senha e eu quero seu dinheiro.
E ela viu ali, poxa, isso aqui é uma armadilha, não vai ter sessão de foto nenhuma não, já é 4 horas da manhã. Então ela não foi resistente com nada, deu o cartão de crédito, deu a senha. Só que mesmo assim, o Guillaume ele ficou estressado, porque ela tentava sair do carro, ela queria, né, de alguma maneira se livrar dessa situação. O Guillaume pegou a cabeça dela e bateu na janela do carro. E isso abriu um pouco aqui e começou a sangrar. Como ela começou a sangrar, ele não sabia o que fazer. Ele pôs a Elodie no porta-mala do carro dele e voltou para a casa dele para ele dormir. Só que aqui, vamos saber, já estamos no dia 3 de maio de 2005. O Guillaume, ele estava dormindo de favor na casa de um casal amigo dele, o Richard e a Francine. Então ele voltou para a casa desses amigos, era 6 horas da manhã mais ou menos, e ele falou: poxa gente, eu fiz um negócio errado aí na madrugada, tô com um problemão, tô precisando esconder uma coisa, vocês podem me ajudar aí? Só que ele era muito brincalhão, o Guillaume ele falava às vezes muita asneira, muita história nada a ver, então eles não acreditaram nele. Ele falou: eu tô com uma pessoa aí no porta-mala do meu carro, eu preciso esconder. Aí o que o Richard falou? Ele era amigo, falou: pô, pega a chave aí da garagem, guarda o carro, não tem problema não. Tem espaço aqui em casa. Até agora, eu não consigo entender por que esse casal não questionou mais e por que eles não foram ver esse carro ou esse porta-malas. Realmente existia uma pessoa ali e eles pensaram que era uma mentira, era uma historinha, mais uma historinha desse tal de Guillaume. Aconteceu que ele pegou, colocou o carro na garagem ali de manhã e ele passou o dia inteiro na garagem, torturando e fazendo o que ele bem queria com a pobre da Elodie. Às 23 horas do dia 3 de maio, ele estrangulou a Elodie porque ele não sabia mais o que fazer. Depois disso, ele queria sumir com o corpo, ele pegou o corpo da Elodie e colocou ela de volta dentro do carro dela que estava estacionado lá no centro da cidade. Agora, lembra que no começo que eu falei que às vezes as autoridades eles fazem um pouco de cego com algumas pessoas? Um tal de Dominique Tarascon, ele ligou para a polícia no dia 2 de maio e no dia 3 de maio várias vezes dizendo: vai acontecer alguma coisa ruim com uma moça, vai acontecer uma coisa ruim com uma moça, fiquem espertos, vão atrás de um carro que é meio esverdeado, vai acontecer alguma coisa com uma moça. Só que a polícia não acreditava muito, porque às vezes ele contava também algumas histórias que não eram verdadeiras. Então a polícia deixou essas histórias do Dominique Tarascon de lado. Só que no dia 3 de maio de manhã, a polícia dessa cidadezinha de Aigues-Mortes, eles tiveram o telefonema do marido da Elodie, dizendo que minha esposa foi fazer uma sessão de foto aí na cidade de vocês e desapareceu. Não voltou para casa até agora. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com ela. Foi aí que a polícia realmente entrou em contato com esse Dominique Tarascon, falando: ei, você ligou ontem pra gente inúmeras vezes, falou que ia acontecer alguma coisa com uma moça. Hoje a gente tem uma informação aqui que parece ser verdadeira. O que você sabe e quem é o cara? Daí ele falava que não podia falar, porque era um amigo dele, mas a polícia ia ter que pesquisar mais, era um carro meio esverdeado. A polícia pegou ele para interrogatório e falou assim: olha, se você não abrir o bico e não der o nome desse cara pra gente, a gente vai levar você pra cadeia como cúmplice. Esse Dominique, só para você saber o que ele fazia em Aigues-Mortes, ele tinha uma boate clandestina. Então a polícia sabia que ele não deveria ter essa boate, ele tinha, mas ele ajudava a polícia quando ele tinha essas informações aí de pessoas mal intencionadas. Então a polícia não via esse business, né, esse negócio clandestino que ele tinha. Um ajudava o outro da maneira que podia. Nesse interrogatório, ele viu que realmente ia ficar feio para ele, então ele decidiu dar um nome para a polícia e o nome que ele deu foi Guillaume Mangot. Quando a polícia começou a pesquisar o nome Guillaume Mangot, eles viram que ele tinha uma ficha muito grande por violência, roubo e violência contra a mulher, muita violência contra a mulher. Tinha até ficado preso 9 anos por conta disso. Então não era uma novidade ele tá ali de novo nesse meio criminal todo, não. Então a polícia armou uma tocaia para tentar pegar esse Guillaume. Pegaram ele dentro de um carro com um amigo chamado Richard. E depois que pegaram esses dois, logo de cara colocaram a mão no bolso do Guillaume e acharam um cartão de crédito da Elodie. Aí já falaram pra ele: por que você tá com esse cartão de crédito dessa moça? Aí ele falou: nossa, eu tava num bar ontem, encontrei esse cartão de crédito e ia devolver pra ela, então eu tava guardando aqui comigo.
A polícia é óbvio que não acreditou nisso, né? Porque a moça desaparecida era a Elodie. Eles olharam o nome do cartão de crédito, era a Elodie. Era muita coincidência. Então já levaram para interrogatório Guillaume e o amigo dele, Richard. No interrogatório, o Guillaume, como ele já tinha passagem pela polícia, ele sabia o que ele tinha que falar no interrogatório e ele não estava sob pressão. Ele falou, não sei de nada, não sei de nada, não sei do que vocês estão falando. E ele negava tudo. E ele estava super tranquilo, ele já tinha hábito, ele já sabia como fazer as coisas, né? Já o Richard, ele falou que o Guillaume tinha contado uma história estranha um dia antes. Parece que ele tinha alguém no porta-mala do carro, que ele tinha feito mal para uma moça, mas ele falava assim, eu não sei de nada, ele tá dormindo na minha casa, eu recebo ele lá e eu não sei se é verdade ou não, porque ele conta muita história. Então a polícia foi até a casa desse Richard, conversou com a esposa dele e ela também falou a mesma coisa. Ele contou umas histórias estranhas, ele chegou aqui em casa todo se vangloriando, que parece que tinha tido um dinheiro fácil e parece que tinha alguém no porta-mala e por isso que ele queria deixar o carro aqui na nossa garagem. Só que a gente não acreditou nisso. Até a polícia falou, por que vocês não fizeram nada? Por que vocês não foram olhar esse porta-mala desse carro? Eles falavam que eles tinham um pouco de medo dele, porque ele era muito autoritário, às vezes ele era agressivo. Então eles acharam melhor ver que aquilo era uma historinha dele e emprestar a chave da garagem para ele estar podendo guardar o carro. E na cabeça dos dois não tinha absolutamente nada dentro do carro. Era mais uma história do Guillaume. Conforme o tempo foi passando, o interrogatório, o Richard e a Francine, eles falavam tudo o que eles sabiam. Então a polícia viu que o Guillaume, ele tinha confessado sim para esse casal de amigo que ele tinha feito uma coisa contra uma mulher. Só que o Guillaume não confessava nada. Aí foi passando o tempo, 15 horas de interrogatório, 20 horas. Com 23 horas de interrogatório, ele resolveu falar o que tinha acontecido, ele confessou ali que ele tinha tentado roubar a Elodie, só que daí aconteceu alguma coisa errada, ele perdeu o controle e acabou estrangulando a moça. A polícia começou a perguntar, mas ainda ele não queria falar onde estava o corpo, mas depois de muita pressão, ele disse para a polícia que o corpo da Elodie estava dentro do carro dela, que estava no estacionamento lá no centro da cidade. A polícia foi até o local, abriu o porta-malas e realmente viu que a moça estava sem vida dentro do carro dela. Os três já não saíram da delegacia, ficaram ali para prisão e aguardar julgamento, porque tinha a confissão do crime. Uma autópsia foi feita no corpo da Elodie. Nessa autópsia deu para ver que ela tinha 4 ferimentos na cabeça, ela tinha sido, sim, estrangulada e ela também tinha traços de violência. Ele tinha feito coisas com ela que ela não queria fazer. Um primeiro julgamento aconteceu em janeiro de 2008, demorou bastante tempo e todos eles estavam na cadeia. Nesse primeiro julgamento que aconteceu, o Guillaume, ele só negava. Ele falava, não fui eu não fiz nada, não fui eu, foi o Richard, a ideia foi do Richard. Ele foi assim na negação. Essa foi a ideia dele nesse primeiro julgamento. Ele foi sim acusado, foi culpado e ele pegou a pena máxima aqui na França, que é a perpétua. Aqui são 30 anos para uma perpétua. E o casal, a Francine e o Richard, eles pegaram 6 anos por cumplicidade. O Guillaume, ele não ficou contente não com essa pena de perpétua, ele recorreu e em maio de 2010 aconteceu um segundo julgamento. E nesse segundo julgamento, o Guillaume, ele estava com uma atitude totalmente diferente. De cara, ele confessou que ele tinha, assim, estrangulado a Elodie. Ele explica que ele queria pegar o cartão de crédito dela para ele roubar o dinheiro, só que ela fez um gesto brusco e ele ficou meio assustado e ele estrangulou ela. Ele justifica dessa maneira, mas ele sim assume a morte da Elodie. Então, ele não pegou a perpétua aqui nesse segundo julgamento. Ele pegou uma pena de 30 anos, mas com possibilidade de condicional de 20 anos. E o que normalmente acontece é isso. Ele vai, sim, ter um bom comportamento na prisão e daqui a 20 anos esse cara vai estar solto. Mas o casal, a Francine e o Richard, a pena deles foi aumentada de 2 anos. No primeiro julgamento era de 6 e nesse segundo julgamento, pela cumplicidade, eles pegaram 8 anos de prisão. No final do segundo julgamento, a mãe da Elodie deu várias entrevistas e para ela está satisfeita com essa decisão do júri. Para ela foram sim penas altas e eles vão pagar por aquilo que eles fizeram. Obrigada para você que assistiu até aqui. Esse foi o caso de hoje, um caso de violência que aconteceu contra uma mulher que estava querendo um trabalho,
uma coisa ligada à internet, porque muitas vezes a internet a gente nunca sabe quem está do outro lado, então a gente tem que ficar com o olho mais aberto ainda. A Elodie, ela foi esperta, ela marcou um encontro com uma mulher, porque ela sabia, estou falando com a Nicole, então eu vou ver a Nicole num lugar público, ela estava num bar, mas infelizmente por ela confiar bastante nas pessoas e ver bondade em todo mundo, ela sentiu essa confiança no Guillaume, que tinha ali se passado pelo assistente da Nicole, e ela entrou no carro, e foi nessa hora que ela estava já na armadilha do Guillaume e infelizmente ela perdeu a vida. Então, galera, como a gente já sabe, a violência existe em qualquer lugar, não importa se você está nos Estados Unidos, na França, no Japão, em Dubai. A gente tem que cuidar da nossa segurança, a gente não pode confiar muito nas pessoas. Se nem as pessoas que a gente conhece a gente pode confiar, imagina numa pessoa que a gente conheceu ali há 10 minutos num bar. Não pode, a gente tem que ficar alerta, saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.